está corrompido no seu espírito e na sua alma, e como consequência o seu corpo recebe essa mensagem. É onde entram as enfermidades, é onde entram os problemas de saúde, é onde entra toda a distorção no corpo do homem, onde o homem começa a sofrer esse reflexo da queda. Agora, em Cristo Jesus, nós podemos ser santificados, porque nós recebemos o Espírito Santo em nosso espírito, nos conectando de novo com Deus, e agora o meu espírito pode ser santificado de toda a iniquidade pelo sangue de Cristo. Eu recebo a palavra do Senhor agora em meu espírito, e o meu espírito santificado começa a produzir na minha alma, para que ela comece a ser lavada, santificada, purificada, e volte de novo com liberdade a sentir ou produzir os frutos do Espírito, e o meu corpo vai começar a sofrer o reflexo dessa vida de Deus novamente. Então, em Cristo Jesus, nós podemos de novo ser santificados ou separados para Deus, espírito, alma e corpo. É por isso que Paulo está falando em 1 Tessalonicenses 5:23: o mesmo Deus de paz vos santifique inteiramente, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Quantos estão aqui? Amém. Amém. Se a alma ela não for purificada, ela vai ser um instrumento que vai impedir o que Deus está fazendo dentro de nós. Por mais que você tenha conexão com Deus no teu espírito, porque aceitou Jesus, por mais que você tenha o Espírito Santo habitando em você, por mais que você receba a palavra dentro de você, se a tua alma ela não for curada, ela vai ser um obstáculo, vai obstruir o que vem fluindo do teu interior, do teu espírito. Então a alma ela tem que ser restaurada, limpa, purificada, liberta, santificada. Pedro mesmo diz em sua carta que pela obediência à palavra, a nossa alma ela é lavada. Lavada do quê? Da impureza, da iniquidade, dos sentimentos ruins que foram contaminando a nossa vida fora de Cristo Jesus. Então a nossa alma tem que ser limpa. Diga, minha alma. Minha alma tem que ser limpa. Mas eu quero mostrar mais um pouco para vocês o valor da nossa alma. Abre em Provérbios 23:7. Só a parte A. O que Salomão diz? Provérbios 23:7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Diga assim: assim como eu imagino em minha alma, assim eu vou ser. Olha para mim, por favor, isso é muito sério, amados. Assim como imagina em sua alma, assim você vai ser. Ou seja, por mais que você receba a palavra de Deus, frequente os cultos, até conheça a Bíblia de memória, se a tua alma, os teus sentimentos não forem curados, vai ser um empecilho para que Deus cumpra a vontade plena que Ele tem para a tua vida, porque você mesmo vai estar interferindo, você mesmo vai estar projetando sentimentos e pensamentos contrários ao que Deus determina ou quer para a sua vida. Então, enquanto a tua alma não for livre, ela vai continuar projetando coisas contrárias ao que Deus diz de você mesmo, porque é os seus sentimentos que governam as suas ações, são os teus pensamentos que definem os teus atos e o que você fala, sim ou não? Por mais que você conheça a palavra, venha nos cultos, leia a Bíblia, se a tua alma ela não for curada, não for limpa, no teu dia a dia o que vai te governar é o que a tua alma diz. Alguns têm um entendimento disso e falam: nós não podemos ser governados pela nossa alma, nós temos que ser governados pelo Espírito. E é verdade. Enquanto a minha alma não é curada, não é limpa, não é liberta, eu tenho que buscar viver pelo Espírito, pela verdade, independente do que eu sinto, independente até do que eu penso. Mas esse não é o propósito final de Deus. Deus quer que nós venhamos ter a nossa alma limpa, a nossa mente transformada, para que eu funcione completamente sem nenhuma interferência, para que realmente eu venha ser governado, espírito, alma, corpo, mente e coração, por Deus o Pai, Deus o Filho
Deus, do Espírito Santo. Amém? E outra, você não consegue vencer a tua alma todos os dias. Por mais que você saiba que você não pode ser movido pela emoção, você acaba sendo movido por ela. Sim ou não, amados? Por mais que você saiba. Por exemplo, nós sabemos que temos que amar as pessoas e perdoá-las. Mas quando nós passamos conflitos pessoais com pessoas no nosso dia a dia, o que realmente vai decidir, o que vai me levar às decisões ou a minha ação é o que eu sinto na alma. Por mais que eu diga, não, eu tenho que amar, não, a palavra diz que eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, mas a tua alma, esse poder interior, o que você sente é o que realmente vai te levar a um governo, a uma ação, a você falar. Amém? Por mais que você saiba que Deus quer o melhor para você, que Deus quer te abençoar, curar, libertar, te prosperar, te levar a ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, te fazer excelente em tudo que você faça. Se a tua alma tem traumas, complexos de inferioridade, aonde você não se sente, aonde você se sente culpado, inferior, essa tua alma vai te aprisionar, você não vai conseguir crer naquilo que Deus está falando de você mesmo. Então, meu amado, se a tua alma não for limpa, não for livre, você vai estar projetando sempre o que é contrário ao que Deus tem para você. Levante sua mão e diga, então, Pai, limpa a minha alma. Limpa a minha alma. Porque eu quero projetar na minha alma os teus planos, os teus propósitos, que a tua palavra diz ao meu respeito. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. E o pior de tudo, aonde a nossa alma ainda estiver contaminada com sentimentos contrários aos princípios do reino, ao Espírito Santo, Satanás tem o direito de atuar. Satanás só tem direito de atuar na vida de um filho de Deus, naquilo que ainda ele tem da velha natureza. Satanás, ele só atua com direito legal na vida das pessoas, ou dos filhos de Deus principalmente. Ou seja, ele só pode atuar aonde tem algo para ele se alimentar. E nós vimos que Satanás, a sentença dada por Deus a ele, foi que ele se alimentaria do pó da terra. O pó da terra é a natureza adâmica, caída, pecaminosa do homem. Então tudo que tiver na minha alma, que for contrário ao Espírito, contrário aos princípios do reino, contrário ao que Deus tem até mesmo para a minha vida, tudo que tiver aqui do velho homem, Satanás tem como instrumento para te atormentar, para atuar e para trazer à existência muitas vezes aquilo que você mesmo está gerando. Vocês estão entendendo? Não? Amados, Deus criou o homem para ser o canal do reino aqui na terra. Deus criou você para que você projete em teu espírito os propósitos dele para a tua vida e por meio da tua vida. Deus criou a tua alma para ser o arquiteto, onde você venha projetar sentimentos de vida, sentimentos que a palavra diz sobre você e também sobre toda a verdade do reino. Depois da queda entrou a contaminação da alma. Amém? Para que você entenda melhor ainda, eu vou pegar uma passagem onde muitos filhos de Deus usam de forma distorcida, por não entender esse princípio sobre sentimentos e principalmente sobre temores no seu coração. Quantos conhecem a história de Jó? Quantos conhecem a história de Jó? Jó, já ouvi falar sobre Jó. Para mim, foi passado sobre Jó, que Jó sofreu, porque é como se Deus tivesse feito uma aposta com Satanás, para ver se Jó permaneceria fiel até o fim, mesmo em meio a todo o sofrimento. Se Jó permanecesse fiel até o fim, Deus o honraria e o abençoaria. Mas se ele blasfemasse contra Deus, se ele fosse ou falasse algo contra Deus, ele cairia, pecaria e Satanás ganharia a aposta. Dá a entender mais ou menos isso. E muitos filhos de Deus têm um entendimento sobre a vida de Jó errado, porque olha como que se toda a ruína e toda a desgraça do homem, Deus concordasse com ela simplesmente para provar a sua fé, simplesmente para chegar e ver se o homem vai continuar amando ele, vai continuar servindo a ele. Essa é a pior distorção. Eu quero perguntar para você, pai e mãe, quantos de vocês que têm filhos, vocês entregariam seus filhos na mão de bandidos, para serem torturados,
para matar os seus netos até mesmo, destruir a casa deles, deixá-los praticamente pobres, sem nada e ainda quase mortos na sua casa, só para ver se ele vai continuar fiel a você, amando a você, honrando você, respeitando você. Quantos de vocês fariam isso com seus filhos? Quem não faria isso? Tem gente que nem sabe. Levante a mão e diga: eu não faria isso. Por que você não faria isso? Porque você ama os seus filhos, porque você tem projetos de vida para os seus filhos, porque vocês querem o melhor para os seus filhos, porque vocês querem proteger os seus filhos, vocês até morrem pelos seus filhos. Vocês não entregariam nunca os seus filhos simplesmente para poder passar por um teste de fidelidade. Você acha que Deus, o Pai dos Espíritos, o que criou os homens, o que amou os homens, o que coroou o homem como a coroa da sua criação, entregaria o seu filho na mão de Satanás para destruir todos os seus bens, matar os seus filhos só para ver se ele permaneceria fiel? Obrigado, filho. É não conhecer, meu amado, o amor do Pai, é não entender o amor do Pai, é dizer que esse Deus, ele de vez em quando deixa acabar com tudo e não tem o que falar, porque é Deus. É Deus, Deus faz o que quer, como quer, a hora que quer. Se Ele quer destruir minha família, se Ele quer matar meus filhos, se Ele quer acabar com os meus bens, eu simplesmente vou continuar servindo a Ele. E na lei do amor, Deus nunca trabalharia assim, porque tudo que Deus faz governado pelo amor. Quantos entendem isso? Amém. O trono de Deus é um trono de justiça e juízo, mas aonde está sentado um Deus de amor. Porque Deus é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. E com amor Ele atua em tudo que Ele faz. Então o amor nunca atuaria injustamente com o filho, entregando para ser destruído pelo inimigo, simplesmente para ver se ele continua fiel. Nunca. Então, resumindo, porque Jó sofreu. Jó sofreu, meu amado. Abre Jó capítulo 3, versículo 25, e leia você mesmo. Jó 3, 25. Leia aí. Quantos leram? Porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Depois ele fala: eu não andei ou não andava sossegado, andava atemorizado, porque quem teme sempre espera acontecer o mal que teme. Então Jó não tinha descanso, Jó não tinha paz, Jó não tinha felicidade até mesmo, meu amado, porque ele temia acontecer tudo aquilo que aconteceu com a vida dele. E olhe para mim, por favor, e entenda: a alma de Jó, ela estava contaminada com temores, a alma de Jó estava contaminada com sentimentos contrários à fé. A alma de Jó ainda não tinha sido curada e lavada numa revelação ou num conhecimento mais profundo do próprio Deus que ele servia. A alma de Jó ainda não tinha sido iluminada com a revelação do seu pai, ou seja, Jó não conhecia a Deus ainda profundamente, e por não conhecer a Deus ainda profundamente, ele tinha temores no seu coração, porque aonde nós tememos é porque não confiamos em Deus. Sim ou não? Infelizmente. Aonde você teme, aonde você ainda não recebeu revelação de que Deus pode te guardar, de que Deus pode te renovar, de que Deus pode atuar ao teu favor, aonde a tua alma está contaminada, é aonde ainda não recebemos a revelação do próprio Deus. E Jó não tinha a revelação de Deus profunda, e Deus trabalhou para que ele viesse conhecê-lo. Mas porque Deus permitiu Satanás destruir todos os bens de Jó e enfermá-lo? Aí entra um outro entendimento sobre a lei e a graça.
Jó vivia em uma época que estava debaixo da lei. Ele fazia sacrifício por expiação dos seus filhos, compreendendo que o pecado era santificado por meio desse sacrifício. Ele tinha entendimento, ele tinha compreensão das leis de Deus, e assim ele tentava servir a Deus, fazendo sacrifícios, mas até os sacrifícios que ele fazia era com temor dos seus filhos pecarem. Então ele já projetava no seu coração temores dos próprios filhos pecarem, até os sacrifícios que ele fazia. Então, antes da graça, na lei, e antes até mesmo da lei, Deus atuava com o homem, meu amado, de forma direta. Ou seja, quando o homem estava desalinhado com Deus, quando o homem estava em pecado, quando o homem estava sem estar com a aliança plenamente selada com Deus, Deus aplicava o seu juízo para conserto de forma imediata. Não tinha, vamos dizer assim, uma misericórdia, porque não tinha a graça. Estão entendendo, não? Quando uma mulher era pega em adultério na velha aliança, o que acontecia com ela? Morta. Se um marido ou se o pai de família pecasse, não só o marido morria, como também toda a família. Assim foi com Acã, quando ele roubou algumas peças, pegou algumas peças do inimigo, que Deus falou para não pegar nada. Ele e a família morreram. Então aparentemente parece que Deus não tem misericórdia, não é isso. É porque antes da graça existia só a lei, ou seja, o homem tinha que cumprir a lei, viver debaixo dessa lei e alinhar o seu coração com ela, para que Deus, pela aliança feita com ele, começando claro em Abraão, o homem ia ser protegido. Amém? Fora disso, era olho por olho, dente por dente. Quantos estão entendendo? Então, nessa dispensação, Deus tratou com ele dentro dela. Mas nós vamos ver também no final que nós vivemos nessa dispensação da graça, e nós temos o que Jó não tinha. Por isso não precisamos nem sofrer o que Jó sofreu. Amém? Amém. Outra coisa, Deus sabia do que estava no coração de Jó, na sua alma. E Deus, ele age para poder tratar no coração de Jó. Então a palavra diz em Jó capítulo 1 e capítulo 2 que Satanás chega diante de Deus, e o próprio Deus apresenta Jó. O próprio Deus é o que coloca Jó diante de Satanás e diz: viste o meu servo Jó, homem justo, reto, íntegro, fiel, que se aparta do mal. Diga: justo, reto, íntegro, que se aparta do mal. Então o próprio Deus testemunhou e testificou da justiça de Jó, do seu nível que ele andava em integridade, do seu nível que ele andava em temor a Deus. Então Deus o apresenta, e Deus falou a verdade sobre Jó. Deus realmente falou aquilo que Jó estava vivendo naquele momento. Mas eu vou mostrar para vocês que existem níveis de justiça em que o homem vive, mas aonde a sua alma ainda não está curada, e aonde Deus vai ter que tratar com a sua alma. E para isso, muitas vezes, no caso principalmente da velha aliança, Deus usou o próprio inimigo. Então, na onisciência de Deus, Deus apresenta a Jó a Satanás, e Jó conhecia, e Satanás conhecia Jó. Satanás já tinha tentado atacar Jó, Satanás já tinha tentado cirandar, já tinha tentado destruir, mas o próprio Satanás diz como se ele está guardado pelo Senhor. É por isso que ele permanece fiel. Então Satanás já tentou destruir Jó, mas Deus não permitiu. Amém? Quando Deus não permite o inimigo atuar, meu amado, não tem como, ele não consegue atuar, e a pessoa é completamente guardada de todo o mal. Amém? Mas na onisciência de Deus, Deus sabia que Satanás pediria a vida de Jó, e foi o que Satanás fez. Satanás pede para tocar, e Deus permite. Fale: Deus permite. Mas por que Deus permite? Porque era um assunto entre Deus e Jó. Deus conhecia Jó, Deus sabia o nível que Jó conhecia ele. Deus sabia que havia temores, a alma de Jó estava inflamada em sentimentos que levava a angústia, que levava a muitos sentimentos ruins no seu dia a dia. Então Deus queria tratar com a alma de Jó. Era um caso entre Deus e Jó. Satanás só entra como um instrumento para poder trazer correção ou alinhar a vida de Jó no propósito de Deus. Vocês estão entendendo, não?
Então com isso Deus permite, e Satanás vai e começa a destruir a vida de Jó, como vocês sabem, mostrando, amados, por favor, olhem para mim, que se o homem for guardado por Deus, Satanás não pode tocar. Amém. De nenhuma forma, diga, de nenhuma forma. Muitos filhos de Deus estão como Jó hoje, falam do Deus que serve, mas não confiam nele plenamente. Amados, por que Jó tinha tantos temores? Porque ele vivia em uma época perigosa. Porque você acha que ele tinha temor da fazenda ser invadida, de vir uma tempestade ou destruição, ou dos filhos morrerem? Porque ele via as outras fazendas sendo destruídas. Satanás tinha liberdade para tocar nas outras casas, nas outras fazendas. Então, por ele ver aquilo que acontecia com os outros, ele ficou com temores, com sentimentos na sua alma, que o levou ao estado de não ter paz. Assim, muitos filhos de Deus hoje estão, amados, com a sua alma inflamada. Por mais que conheçam a Deus, por mais que ouçam falar de Deus, ainda não tem plena confiança no Senhor. Eu costumo dizer que se Jó vivesse hoje, Jó teria a sua casa cercada, acho que até guardas ele teria. Por quê? Porque ele não confiava plenamente no Senhor, e tudo que ele pudesse fazer para se preservar, para garantir a sua segurança, ele teria feito. Vocês estão entendendo? Não, amados? Sim ou não? Sim. Assim estão os filhos de Deus hoje, pelas más notícias, pelo que se escuta no dia a dia, pela TV que assiste e as notícias que recebe. Muitos filhos de Deus estão com a sua alma contaminada, com temores, medo dos filhos se perderem, medo dos filhos irem para as drogas, medo de perder a família, medo de perder as finanças, medo de ser roubado, medo de ser destruído de alguma forma. Quantos estão entendendo? Mostra que a nossa alma ainda não está curada. Glória a Deus. Medo de ficar enfermo e morrer enfermo. A maioria dos filhos de Deus estão já fazendo ou preparando sua velhice, fazendo seu plano de saúde, porque sabe que no final vai ficar doente e vai precisar comprar remédios, e aí quer estar garantido na sua saúde no final. Quantos creem no Salmo 91? Amém. Eu perguntei quantos creem no Salmo 91. Será? Leia o Salmo 91. E aí, examine a sua alma e veja se realmente você crê no Salmo 91. Examine a realidade do que você vive dia a dia, do que você fala com as pessoas, da expressão de fé ou incredulidade. Examine. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descanso é o que Jó não tinha, porque ele não estava habitando na sombra, no esconderijo do Altíssimo. Ele não tinha a revelação profunda ainda de Deus. Porque quem está habitando em Deus está seguro na sua morada, e nenhum mal pode chegar a este local, praga alguma chegará a esta casa, nenhum demônio, nenhum espírito maligno, nenhuma seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, nenhuma dessas entidades, espíritos malignos, podem atuar, atacar ou conseguir de alguma forma afetar aqueles que estão habitando em Deus. Mas é a realidade da tua alma. É a realidade da tua alma. Quanto mais sincero você for, mais Deus vai te libertar. Quanto mais você vê que a tua alma está como a de Jó, cheia de angústias, medo de perder a família a qualquer momento. Aí eu vou falar para vocês sobre a justiça. Mas Deus falou que Jó era justo. E se ela era justo, irrepreensível, temente a Deus, então não tinha do que ele ser de alguma forma afetado. Aí entra o nível de justiça que o homem anda, segundo o que ele tem revelado de Deus. Eu vou mostrar para vocês, hoje, na vida de vocês, essa realidade como na minha vida. Quando você entregou a tua vida a Cristo Jesus, quando você começou a caminhar
segundo os princípios do reino de Deus, quando você começou a receber a palavra para poder te orientar, e você começou a obedecer essa palavra, você começou a andar em um nível de justiça, onde Deus começou a te abençoar, e o diabo não mais podia tocar naquilo que você está em obediência a Deus. Esse é um nível de justiça. Todos nós podemos entrar nesse nível de justiça. Então eu vou dar um exemplo para que você entenda. Quando você começou a aprender pela palavra do Senhor sobre, por exemplo, as finanças, sobre dízimos e ofertas, sobre ser honesto, íntegro, sobre andar em justiça na área financeira, não fazer nenhuma injustiça, você começou a obedecer, começou a dizimar, começou a ofertar, começou a trabalhar com dignidade, com honestidade, começou a fazer realmente as coisas de forma excelente. Com isso, por obedecer, diga obedecer, por obedecer, por escutar a palavra, você entrou em um nível de justiça, onde Deus começou a te abençoar, ou seja, financeiramente Deus começou a abrir a porta de emprego, Deus começou a mover com o favor dele na tua vida, e começou a trazer para você uns bens, começou a te dar casa, começou a te dar os bens daqui dessa terra, e começou a te prosperar, porque você escutou a palavra. Diga, escutei a palavra, e comecei a obedecer. Eu entrei em nível de justiça, e por entrar nesse nível de justiça, Deus começa a nos abençoar e nos proteger. O migrador não pode atacar, o devorador não pode atacar, o cortador não pode atacar, nenhum espírito maligno pode atuar, porque você está andando em um nível de obediência à palavra, por ter escutado a palavra. Amém? Amém. O diabo não pode realmente tocar, mas a tua alma pode ter temores na área financeira, por causa das crises e o sistema financeiro falindo. Você pode ter medo de perder o emprego que Deus abriu a porta. Você pode ter medo de ser roubado naquilo que com tanto esforço e honestidade você comprou bem. Você pode ter temores na área financeira, e esses temores demonstram que a tua alma ainda está contaminada, e Deus não está revelado ali como Deus que tanto dá, como também supre e guarda aquilo que Ele dá. Então nessa área em que você tem temores, é porque você ainda não recebeu a revelação mais profunda de Deus, para andar em um nível maior de justiça. Amém? Assim é na área familiar. Você começou a aprender pela palavra que você tem que amar a tua esposa, honrar, respeitar, tem que amá-la como que se ama a igreja, como Jesus ama a igreja. Aprendeu que tem que discipular os teus filhos no caminho do Senhor. Aprendeu que você tem que perdoar, tem que se reconciliar com a tua família. A esposa aprendeu que tem que ser ajudadora, mulher idônea, que guarda o seu lar, que faz tudo com harmonia, com amor. Então, por escutar a palavra e começar a obedecer, Deus começou a abençoar o teu lar, Deus começou a trazer harmonia, Deus começou a restaurar o teu casamento. Então, pela obediência à palavra, você entrou em um nível de justiça na tua casa, onde Deus começa a guardar e abençoar. Mas dentro de você, você pode ter sentimentos ruins, como ciúmes, temores, temor até mesmo de ser traído, temor de perder a família, temor dos filhos irem para o mundo, para as drogas, temor de algo acontecer com a tua casa, temor por causa das decepções passadas que você teve com os outros relacionamentos. Então tudo isso inflama a tua alma, e aí começa a projetar sentimentos aonde não vai te deixar ter liberdade, e nem muito menos Deus vai poder fluir e trazer uma plenitude do que Ele tem para a tua casa. Mas você está andando em um nível de justiça. Quantos estão entendendo, amados? Amém? Assim é em todas as áreas. Todas as áreas que você andar em justiça por escutar a palavra, você entra em obediência, e você começa a ser abençoado por Deus só por obediência. É um nível de justiça, e Deus pode dizer: Ele é justo, Ele cumpre a palavra, Ele é íntegro, Ele é reto, Ele é temente a Deus. Ou seja, Ele é temente nessa área. Vocês não estão entendendo, não? Mas a alma inflamada ainda é um obstáculo para que Deus não possa fluir plenamente pelo Espírito e trazer todos os benefícios que Ele realmente quer. No caso de Jó, Deus teve que tratar com Satanás segundo a velha aliança, e nós sabemos o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo, ficou enfermo da cabeça aos pés.
e ficou desesperado, realmente sem saber o que estava acontecendo. Os seus amigos vieram, tentaram também falar e explicar, e o próprio Jó também tentou falar e explicar, mas por fim ele não sabia o que estava acontecendo, até que o próprio Deus se revela para ele. No capítulo 38, Deus aparece para Jó, e Deus mesmo, chamando Jó, diz: homem, vem cá, aonde você estava quando eu fundei a terra? E Deus começa a revelar na alma de Jó, no mais profundo de Jó, quem ele era. Por favor, preste atenção. Deus apareceu para Jó, Deus se revelou para Jó, porque somente Deus pode curar a alma do homem, amém? Somente o poder de Deus, Ele se revelando quem Ele é e o que Ele pode fazer, é o que pode trazer cura na alma do homem e pode gerar convicção e confiança nesse Deus. Então Deus chama Jó e quer se revelar para Jó, para trazer cura na alma de Jó, e para isso Ele começa a se revelar como Deus Criador e também como Deus sustentador. Diga: Deus é Criador e é sustentador. Ou seja, Deus mostra para Jó: Jó, eu criei e eu mantenho todas as coisas. Deus usa 2 capítulos, 3 capítulos só se revelando. Deus mostra toda a criação em toda a sua estrutura para Jó, até as partes espirituais, até os principados. Deus mostra Leviatã e outros principados e diz: eu criei todas as coisas, Jó, e eu sou poderoso para sustentar cada uma delas, Jó. Jó recebe na sua alma a revelação do Deus que ele não conhecia. Pai, em nome de Jesus, se revela a cada um de nós, Pai. Se revela a cada um de nós, Pai. Senhor, eu não sei o nível que os meus filhos estão vivendo, eu não sei a realidade da alma de cada um, dos pensamentos de cada um, mas eu peço que o Teu Espírito venha se revelar, venha revelar a Tua grandeza, venha revelar o Teu poder, venha revelar a Tua soberania, venha revelar a Tua glória como um Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Amém? Depois que Deus se revela a Jó, Jó, cheio da revelação de Deus na sua alma, na sua mente, ele começa a confessar coisas que revelam, meu amado, tudo o que Deus fez na vida dele, o propósito que Deus fez. Vai para Jó 42. Jó 42. Diga assim: a minha alma vai ser limpa hoje, curada, liberta. Amém. Olha só o que Jó fala. 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nessa passagem muitos já distorcem ela, porque entendem que Jó está falando assim: Deus, bem sei que todos os teus planos não podem ser frustrados, dando a entender que tudo que aconteceu com ele, toda a ruína, toda a desgraça que aconteceu com ele, foi um plano pleno de Deus, a vontade plena de Deus, para que no final Deus viesse abençoá-lo. Mas não é isso. Jó está falando em uma outra perspectiva, meu amado. Eu falei para você, coloquei que no capítulo 38 Deus se revela para Jó. Então nessa passagem Jó está falando, olhando para Deus e dizendo: Deus, eu não te conhecia na dimensão em que eu estou te conhecendo agora. Agora, Deus, eu sei que os teus planos, como Deus Criador e como Deus sustentador, nenhum deles podem ser frustrados. Então ele não estava falando como que justificando o seu sofrimento, aonde Deus estivesse ali atuando com a sua vontade plena. Ele estava falando: Deus, agora eu sei que tu és poderoso, agora eu sei que o Senhor realmente é um Deus Criador e sustentador. Deus, agora eu realmente te conheço
Deus. Agora eu sei que eu posso confiar em você. Agora eu sei que eu posso ter uma vida abençoada. Agora eu sei que eu posso ser curado. Agora eu sei que eu posso ser liberto. Agora eu sei que eu posso ter minha família de volta e ter uma nova vida, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Ele não estava falando do passado, ele estava falando do presente, do Deus que ele passou a conhecer e do que ele viveria agora com esse Deus Todo-Poderoso. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Aí vem um lado pior ainda, que distorce. Versículo 3. Quem é aquele? Outra passagem, mas deixa eu introduzir. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Amém? Amém. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar. Ele ouvia Deus e obedecia. Isso levou a ele a andar em um nível de justiça que era abençoado. Mas ele só ouvia. E mais, ele mesmo diz: eu falava de coisas que eram sublimes e maravilhosas demais, que eu mesmo não tinha revelado dentro de mim. Quantos estão entendendo? Amém. Jó era como aquele teólogo que conhece muito a Bíblia, mas que anda num nível de justiça raso, que fala de coisas que ele mesmo não tem profundamente revelado. Se você pegar algumas passagens de Jó, você vai ver que ele fala desse Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador, mas ele falava sem ter o conhecimento revelado. Ele falava só de ouvir falar. Estão entendendo? Não. Só por conhecer, ele falava e andava em um nível de obediência, mas tudo era muito raso. A sua alma estava inflamada, os seus sentimentos estavam ainda contaminados. Então ele está falando: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, Senhor, e eu falava coisas que eu mesmo não entendia, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Mas agora eu tenho revelado dentro de mim o Deus vivo. A minha alma foi curada, a minha alma foi liberta. Agora eu não só sei teologicamente sobre o Senhor e não ando num nível de justiça para ser abençoado. Agora eu sei que Ele é o meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei soberano, que governa e sustenta todas as coisas. Aleluia. Jó entrou em nível aonde, meu amado, ele nunca mais seria atacado por Satanás. Quem sabe o fim de Jó sabe que Satanás nunca mais pode atacá-lo. Porque quando a sua alma é curada, o diabo não tem mais aonde atuar. Deus também não precisa mais tratar, porque ela está habitando em Deus, ela está nas moradas celestiais, ela está estabelecida nas regiões celestes, ela tem segurança, ela sabe o Deus que serve, ela realmente tem convicção. Então ela não tem os temores do mundo, ela não projeta o seu destino segundo os temores do mundo, ela não vive em angústia, em depressão, em aflição, em medo, em solidão, em raiva, em depressão. Não, ela tem a sua alma habitando pelo Espírito Santo em Deus. Então ela tem plena convicção de quem é e o destino que tem para a vida dela, e sabe que o seu Deus que a criou é o Deus que vai sustentar e guardar a sua vida, a sua família. Amém, amados? Amém. Quantos estão aqui? Amém. Mas Jó continua a história de Jó, versículo 5, 6. Olha o versículo 6, por favor. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois disso, quando Jó se arrepende, ele vai e ora pelos seus amigos, e Deus restaura também os próprios amigos pela intercessão de Jó. Alguns resumem a história de Jó dessa forma: Jó foi restaurado no dia que ele intercedeu pelos seus amigos.
Então Jó sofreu, se arrebentou, perdeu os filhos, só para no final orar por alguém ou pelos seus amigos, para que depois Deus viesse restaurá-lo. Não, amados, preste atenção, por favor, porque aqui entra a realidade da nossa posição em Deus e em Cristo Jesus. Jó se abominou no pó e na cinza e se arrependeu. Sabe o que significa? Ele reconheceu que tudo que ele sofreu não foi culpa de Deus, foi culpa dos seus temores. Quantos estão aqui? Ele se abominou. Imagina Jó no estado em que ele estava, putrefacado, cheirando mal, enfermo, com a família arrebentada, perdeu os filhos. E aí ele recebe a revelação do Deus Todo-Poderoso que ele não conhecia, e vê que Deus poderia ter guardado a sua família se ele cresce, e vê que Deus poderia ter guardado a sua saúde se ele cresce, e vê que Deus poderia ter mantido ele abençoado sem ter que sofrer se ele cresce. Eu também me abominaria, amados. Eu também faria a mesma oração que Jó. Eu deitaria no pó e na cinza, jogaria a cinza sobre a minha cabeça, porque eu ia trazer memória a Deus. Deus, os meus filhos morreram, porque eu não confiei que o Senhor poderia ter guardado. Deus, eu perdi a minha família, porque eu não confiei que o Senhor poderia ter protegido. Deus, eu temi, porque eu não te conhecia. Deus, eu também, Senhor, estou enfermo, doente, porque eu não confiei que o Senhor é a minha cura. Deus, me perdoa, porque a minha ruína vem de mim mesmo. Me abominei. Se abominar é olhar e falar: a minha alma está podre. Eu perdi os meus filhos porque eu não confiei que Deus poderia guardá-los. Eu perdi os meus bens porque eu não confiei que Deus poderia ter preservado e guardado dos ladrões. Eu perdi a minha saúde porque eu não criei que Deus poderia me manter curado. Quantos estão aqui? Mas quando ele se arrepende, ele se posiciona de novo, porque Deus o restaura, porque Deus restaura todo aquele que reconhece a sua fraqueza, aquele que se arrepende, aquele que se humilha debaixo da sua potente mão. Esse Deus o levanta e põe de novo e o exalta. Glória a Deus. Então Jó, quando se arrependeu, Deus o restitui uma posição sacerdotal, onde ele poderia interceder pelos seus amigos. Antes disso, Jó não poderia interceder pelos seus amigos, porque eu não posso interceder por um Deus poderoso se eu mesmo não creio nesse Deus poderoso. Jó não poderia representar Deus plenamente, até mesmo para com os seus amigos, porque ele estava debaixo de maldição, estava debaixo do ataque de Satanás, estava sem nenhuma autoridade, tinha perdido o anel de autoridade, tinha perdido a sua posição no reino. Mas quando ele se arrepende, por conhecer o Deus que ele servia, Deus o levanta novamente, o restitui o anel, a autoridade. E aí Jó pode falar assim: eu vou orar pelos meus amigos, porque eu sei quem é o meu Deus agora, e assim como o meu Deus me restaurou, o meu Deus vai restaurar eles também. Aleluia. Naquilo em que você estiver ferido, você não poderá se tornar cura. Naquilo em que tua alma está inflamada, você não vai ter fé para poder gerar em outras pessoas a cura. E Deus quer levantar uma geração curada, porque Ele precisa de sacerdotes daqui nesta terra, que juntamente com o sumo sacerdote venha representá-lo com ousadia e confiança. Meu amado, você não tem que estar prostrado na mão do inimigo, dizendo ou vivendo como que capacho dele, debaixo de opressão, de tristeza, de jugo, de enfermidade, e achando que tudo isso ainda vem de Deus, que é prova de Deus. Deus, meu amado, não vai provar o homem com a destruição, com a enfermidade, com a miséria, com a pobreza e escassez, a ponto da pessoa ficar. Amém? Quando uma pessoa acha que a enfermidade vem de Deus, quem é que vai curar? E sabe qual é? A mesma pessoa que está enferma e acha que a enfermidade vem de Deus, ela vai no médico para o médico curá-la. Se vem de Deus, se ela confiasse mesmo que vem de Deus, para que ela vai ao médico?
Sim ou não? Já que veio de Deus, vamos ficar com ela, para ver o que Deus vai fazer com ela. Só que a pessoa, na verdade, estudou falar que veio de Deus. Então, ela recebe aquilo e não fala nada. Mas o que ela confia, que é no homem, na medicina, então ela vai atrás para poder sustentar. Vocês estão entendendo, não? Então a fé vai para o homem, para a dependência do homem. E Deus é o ruim. Algumas pessoas acham que Deus é enferma para mandar para o hospital para poder pregar para as pessoas no hospital. Acho que Deus é mais inteligente que isso, amados. E mais amoroso também, sim ou não? Sim ou não? Uma pessoa que fica enferma e vai para o hospital e é um filho de Deus e fala de Deus lá, ele fala de Deus porque ele está lá e ele é um filho de Deus. Assim como falaria de futebol, se fosse um fanático, assim como falaria de política ou qualquer outro assunto. Eu falo de Deus aonde eu for, mas não significa que Deus me mandou lá, principalmente com enfermidade, para eu falar dele. Eu estou ali com enfermidade, não sei o porquê, mas estou aqui, então eu vou falar de Deus. Não significa que Deus pôs uma enfermidade para eu vir para cá. Quantos estão aqui? Hoje eu passei uma situação que eu falei para minha esposa, muito séria sobre saúde. E aí eu busquei o Senhor, e Ele me falou o que eu tinha, e Ele falou: estou te curando agora. Eu senti o poder do Espírito fluindo de mim. E aí, entendendo esse princípio, eu falei: Deus, por que dessa enfermidade? Porque eu sei que não veio dele. Quantos estão aqui? Se eu achasse que veio de Deus por algum motivo, eu ia ficar calado e falar: veio de Deus, e me provou até agora. Não, eu sei que tem um porquê. Porque Deus não é Deus que lança a enfermidade, Deus é o Deus que cura as enfermidades. E Ele me falou porque eu me surpreendi, porque me trouxe memória de tudo que gerou a enfermidade que eu tinha. Mas pela graça do Senhor, segundo o propósito que Ele tinha, o Espírito Santo falou para mim: porque você confia no meu poder para curar, eu estou te curando agora. Mas isso também me gerou temor, porque se eu não confiasse no poder de Deus, eu achasse que vinha de Deus por algum motivo, meu amado, qual seria o meu destino? Eu estou ministrando uma senhora que está com câncer. Eu fui até a casa dela para orar com ela, e ela falou para mim assim: Deus falou comigo que esse câncer é para a conversão da minha família. Eu falei: Jesus. Aí ela foi hoje para o hospital, me mandaram uma mensagem, e eu não aguentei e mandei a mensagem para ela. Eu falei: minha amada, enquanto você achar que essa enfermidade foi Deus que colocou para poder salvar a tua casa, você não vai receber a cura. E foge dos princípios do reino, do propósito que Deus tem realmente para a sua vida. Deus vai salvar a tua casa por meio de Cristo, pelo sacrifício na cruz do Calvário, e você vai ser curada pelo mesmo sacrifício, porque pelas chagas de Cristo você é curada. Eu creio que aquilo impactou ela, e ela assim aceitou e mandou uma mensagem falando amém. Amém? Amém. Eu ministrei numa igreja metodista há um ano e meio atrás, e eles creem na soberania de Deus, no sentido em que, se for da vontade de Deus curar, Ele cura; se não for da vontade dele, Ele não cura. Mas ao mesmo tempo creem que Jesus na cruz do Calvário levou toda a maldição. Então é uma contradição. Quem concorda comigo? Porque a única coisa que falta é eles realmente se apropriarem pela fé do que Jesus conquistou. Enquanto eles não viverem apropriando-se do que Jesus conquistou, eles vão ter essa ideia de que se é ou não a vontade de Deus fazer algo bom para a vida deles. Bom, concluindo, trouxeram uma moça que estava com câncer na garganta, caroços na garganta, foi diagnosticado o câncer. E eu comecei a ministrar ela, e ela tinha uma certa resistência, mas se for da vontade de Deus, eu orei por ela muitas vezes, até romper dentro do coração dela a incredulidade. Aí eu senti o fluir de cura, e na hora os caroços desapareceram. Na hora ela foi curada para a glória de Deus, ela sentiu o poder de Deus, ela viu que os caroços desapareceram, e depois foi diagnosticado que realmente aquele câncer tinha sumido. Amém? Mas dia seguinte, qual foi a minha surpresa? Também vem a mãe e o pai com câncer. A mãe já estava num estado bem delicado, que já não conseguia mais ir para a igreja, e o pai também. Só que eles vieram com mais fé, porque viram a sua filha curada. Então eu comecei a ministrar, liberei sobre eles a cura, eles foram curados para a glória de Deus. Os três foram curados para a glória de Deus. Tem um testemunho em áudio,
Um ano depois a irmã veio dar um testemunho, porque eles passaram pelo médico, fizeram o diagnóstico, viram que tinha sumido, esperaram mais 6 meses para ver se aquilo ali era real, fizeram de novo e realmente sumiu. Amém? Sabe qual é a tristeza? Que tanto eles como a igreja, se não tivesse alguém indo lá para levar eles a receber o que Jesus conquistou, aquelas pessoas teriam morrido, e a igreja ia achar que tinha sido a vontade de Deus. Elas teriam morrido achando que morreram no tempo de Deus, na vontade de Deus. Quantos estão entendendo, amados? Eu não estou falando que não tenha pessoas que realmente Deus as recolha quando ficam enfermas, por um propósito definido. Às vezes essa pessoa vai se perder, às vezes essa pessoa acabou de se converter e iria se perder. Deus pode até recolhê-la, mas a minha fé, a minha convicção tem que ser do que Jesus Cristo realizou e da obra em que Deus quer realizar, que é curar as pessoas. Amém, igreja? Amém. Tudo bem, não? Então Jó sofreu o que sofreu, porque ele tinha temores no seu coração e não conhecia a Deus profundamente. Mas além de tudo isso, se eu não tivesse ministrado tudo isso a vocês, e só ministrasse o que eu vou ministrar a partir de agora, você vai saber que você realmente não precisa viver o que Jó viveu. Porque Jó, ele queria ter na sua época o que nós temos hoje, mas ele não tinha. Ele queria ter um socorro, mas não tinha, só que nós temos hoje. Abre em Jó capítulo 9. Eu preciso de 2 homens aqui. Versículo 32. Jó capítulo 9, versículo 32. Eu preciso de 2 homens aqui. Meu Deus, vou ter que chamar para... Aleluia, vem aqui, ó, desse ladinho aqui, por favor. Eu preciso que alguém leia esses 2 versículos altos. Fica aqui e você fica aqui. Isso. Só se afasta um pouquinho. Aí, só para dar um espaço mesmo. Jó 9, 32 e 33. Quem pode ler bem alto para mim? Ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Olha o que Jó está falando. Ele queria ter, ele não tinha, mas nós temos hoje. Jó está falando assim: porque Deus não é homem como eu. Ele não conhece a minha dor e a minha fraqueza como homem. Eu não posso chegar diante dele para poder advogar a minha causa, porque ele não conhece o meu sofrimento. Ele não está sentindo a enfermidade que eu estou sentindo. Ele não está sentindo a dor de perder um filho, uma família. Ele não está sentindo porque ele não é homem como eu. Ele não tem a fraqueza que eu tenho. Ele é Deus Todo-Poderoso, é Deus o Pai. E eu não tenho alguém que seja homem como eu, que conheça a minha fraqueza, que conheça a minha dor, que conheça realmente o meu sofrimento, mas também, além de ser homem, seja Deus, para que coloque a sua mão, intercedendo por mim, no ombro de Deus, e coloque a sua outra mão no meu ombro, para que assim eu possa receber o socorro por meio dessa intercessão. Eu não tenho alguém que conheça o meu sofrimento como homem, mas seja Deus que possa interceder por mim diante do Pai. Jó queria um intercessor que fosse homem, mas que também fosse Deus e que conhecesse o seu sofrimento. Aleluia. Quantos já captaram? Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz: achegai-vos diante do trono da graça, porque diante do trono da graça nós temos um sumo sacerdote idôneo. Esse sumo sacerdote é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e como Filho ele padeceu aqui na terra como homem na cruz do Calvário. Ele sofreu todas as minhas dores, ele levou as minhas enfermidades, ele levou na sua alma todos os meus sentimentos, angústias, perdas, decepções. Então, meu amado, que Jó não tinha, nós temos
aliança. No momento em que Jó sofreu o primeiro ataque de Satanás, sabe o que ele iria fazer? Ele iria entrar diante do trono da graça, confiando no sangue derramado na cruz, e entrar diante de Jesus, e ia falar: Jesus, o Senhor conhece o que eu estou passando, o Senhor viu o que acabou de acontecer, eu acabei de perder todos os meus bens, acabei de perder os meus filhos, mas Jesus, o que está acontecendo, Jesus, o que está dentro de mim, qual é a brecha na minha vida, qual é a falha na minha vida? E Jesus, conhecendo a minha dor, conhecendo o meu sofrimento, conhecendo a mim mesmo, Jesus intercederia diante do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Pai, ele está sofrendo, ele está padecendo por causa da sua alma ferida, porque ele não conhece nem confia no Senhor ainda, e nem em mim. Mas Pai, ele está pedindo socorro nesse momento oportuno. Pai, ele está buscando em mim, e eu na cruz do Calvário, Pai, levei esse sofrimento, Pai, levei o que ele iria padecer por Satanás, a perda da sua família, as enfermidades no seu corpo. Ele está confiando em mim, Pai. Então, Pai, move ao favor dele, e o Pai, por meio do Filho, enviaria o seu Espírito que está aqui e convenceria cada um de nós. Aleluia. Convenceria Jó. Aleluia. Jó entraria em arrependimento muito antes. Quantos estão entendendo, amados? Olhe para mim, por favor. Quando algum mal aconteceu com você, não comece a olhar como se fosse culpa de Deus. A palavra diz que eu tenho agora Jesus Cristo, que padeceu por mim, levou as minhas enfermidades, levou as minhas dores, levou os meus traumas, levou os meus complexos. Jesus Cristo, Filho de Deus, que te fez homem, e na cruz do Calvário padeceu e sofreu. Ele quer escutar de mim o meu sofrimento, e que eu venha a crer que Ele padeceu por mim. É por isso que Ele é idôneo, porque Ele sofreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e depois de 40 dias subiu aos céus, para estar à destra do Pai, representando você. Olhe para mim, a tua alma é curada quando você olhar para Cristo Jesus. A tua alma é liberta quando você saber que Ele quer para a tua vida o bem e não o mal, a bênção e não a maldição. É quando você olhar para Ele e crer que Ele quer te curar e não te enfermar. É quando você olhar para Ele e crer que Ele quer guardar a tua casa, não tem plano de destruição para a tua casa, que Ele não é um Deus que a qualquer momento vai te destruir. Pelo contrário, Ele está 24 horas por dia intercedendo pela tua vida, para que você não esmoreça, para que você cresça, para que você desenvolva, para que você tenha mais fé nele, porque Ele padeceu para você não padecer, para os teus filhos não padecer, para a tua casa Aleluia. não padecer, mas para vocês serem abençoados pelo Senhor. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Mas então Cristo nos sofre. Por muitas aflições nós vamos passar, mas as aflições semelhantes à de Cristo. Sabe qual é a aflição que nós passamos? Por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho você vai ser mal falado. Por amor ao Evangelho você vai ser caluniado. Por amor ao Evangelho você vai ser visto como fanático. Por amor ao Evangelho, dependendo da nação que você está, você vai ser perseguido e até morto. Essa é a perseguição. Esse é o sofrimento. Mas até nesse sofrimento, Jesus falou que assim como Ele venceu, nós também vamos vencer. Senhor, cura a nossa alma, Senhor. Tira os pensamentos, as fortalezas, os sofismas, as altivez, imagens, argumentos, teorias contrárias à verdade do Teu trono da graça, Senhor. Renova a nossa mente com esse entendimento. Cura essas almas, cura a minha alma, onde ainda há temor, onde Satanás ainda aprisiona, traz sentimentos que nos paralisam. Cura cada um desses, Pai. Aquele que está em angústia, aquele que não tem alegria, aquele que não tem paz com temores do destino do futuro, aqueles que não têm esperança. Cura a alma de cada um, Senhor, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Manifesta a cura nesta noite. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Obrigado. Aleluia.
Mas essa libertação tem uma condição: sem fé é impossível entrar no reino e agradar ao Pai. Sem crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, não recebemos. Então a fé, ela está dentro de você, porque foi dada pelo Espírito Santo. Você tem que liberar nesta noite, decidir ser livre de todo o cativeiro que do alvo estiver. Jesus. Enquanto você aceitar as mentiras do diabo sobre o teu destino, sobre a tua família, sobre o que Deus quer e tem para você, Ele vai te aprisionar em uma cadeia que já está aberta por Jesus. Mas você não vai conseguir sair porque você se mantém nela. Decida hoje. A decisão libera o poder do Espírito. Se eu decidir ficar preso em uma cadeia que está aberta, quem vai me tirar? Quantos querem ser livres? Amém. Que destino você acha que Deus tem para você? Eu vou lhe falar o destino de Jó. Depois que Deus restitui Jó na sua posição sacerdotal, que ele intercede pelos seus amigos, o que Deus faz com ele? Restituiu em dobro. Preste atenção em uma verdade: se Jó tivesse conhecido Deus antes de todo o sofrimento, Deus já teria abençoado ele no nível de dobro. Deus não o abençoou em dobro, porque Jó tinha temores que não deixavam ele avançar. E o pior, os seus temores fez ele perder tudo que ele tinha conquistado. Então, se ainda você continuar com temores no teu espírito, na tua alma, no teu coração, você vai ser abençoado por Deus no nível que você anda em justiça, mas Deus não vai poder te abençoar como Ele realmente quer, porque os temores bloqueiam. Você não tem algo melhor porque tem medo de perder e ser roubado, tem medo de tentar ser alguém porque não vai conseguir, por não ter dinheiro ou por não ter algo. Todos os teus temores bloqueiam o destino que Deus tem para você, na porção que Ele tem. Quantos estão entendendo? Então Jó andou num nível de bênção, mas quando se rompeu os temores do coração dele, Deus levou ele ao nível que Deus queria desde o início. Então, se você está começando a tua vida em Cristo hoje, você pode hoje romper temores, que você não vai precisar andar com medo e até mesmo perder aquilo que Deus tem a te dar, mas você vai conquistar e vai ser seguro, porque você sabe o Deus que você confia é o que tem te dado, que é o que tem te dado. Quantos estão aqui? A vontade de Deus não é que o homem sofra. A terra não foi feita para ser destruída, mas para permanecer inabalável pela palavra do Senhor eternamente. Toda destruição veio da alma contaminada do homem, a ira do homem, o desprezo, o descaso pela criação, a angústia. Desde que Satanás conseguiu implantar na alma do homem seus sentimentos, os demônios têm conseguido manipular e trazer destruição à terra, porque os demônios atuam onde a alma do homem permite. Mas nos filhos de Deus e na vida de vocês, eu creio que a partir de hoje o diabo vai perder caminho, campo, ação, porque a tua alma vai ser livre e você não vai aceitar mais isso. Em nome de Jesus. Meu amado, tem uma teologia do sofrimento, mas é uma hipocrisia, porque quando você vai para esses homens que estão sofrendo, eles não querem estar sofrendo, estão pedindo ajuda dos outros, estão pedindo dinheiro emprestado, vivem muitas vezes mendigando, vão nos locais pensando no que vai receber para poder suprir o pouco que tem. Eu conheci pessoalmente esses que têm essa teologia do sofrimento, que acham que a pobreza é sinônimo de unção ou de santidade. Quem é mais santo, meu amado, que existe no mundo, nos céus e na terra? Deus, sim ou não? Sim. E Ele é pobre? Não. Se pobreza fosse sinônimo, o reino de Deus seria pobre, e a terra seria pobre, e tudo seria um caos, e tudo seria mendigado, tudo seria como a África.
mas a terra tem mostrado a glória do Deus que nós servimos. A natureza expressa essa glória, a riqueza dos animais, a riqueza dos campos, a riqueza da criação, meu amado, a criatividade desse Deus soberano, rico, poderoso. E eu não estou falando de uma riqueza gerada pela ambição do homem. Eu estou falando de uma riqueza onde vivemos em comunhão com Deus, governando sobre todas as coisas. Amém, amados? Quantos querem ter a sua alma limpa, livre, liberta? Então coloque-se de pé. Quem não veio ontem, meu amado, se você puder filmar só a parte da renúncia agora, é melhor. Corte e